Certo. Começou a gravar agora. Acho que quando você fazer a abertura. Não tem problema nenhum. Boa noite, prezados. Então, oficialmente, agora a gente está começando a nossa oficina. Pela primeira vez, inédita, conversando e falando essas palavras. A nossa oficina de hoje é sobre construção de identidade a partir de imagem, persona e sombra, dentro da psicologia analítica. Certo? Essa oficina vai ser essencialmente prática, então, apesar da gente discutir, sim, os conceitos da psicologia analítica, vai ser importante que vocês interajam de maneira muito ativa. Como assim? Eu não quero abrir meu microfone, eu quero ficar quietinho, eu quero ficar em silêncio. Tudo bem. Tu pode ficar em silêncio, quietinho, escondido nas ocultas, não tem problema algum. Mas vai interagindo com o conteúdo. Escutando, vai anotando, vai dialogando, vai tendo essa oportunidade interna de diálogo, tá? Ainda que tu não venha a falar aqui ainda. E quem falar, é claro, melhor ainda. Então, vamos começar? Vamos. Olha só. Perfeito. Então, pessoal, aqui tem algumas fotos, já vocês estão vendo nessas decorações belíssimas, que são nada mais, nada menos do que de membros aqui, que mandaram as fotos. E quais que são os objetivos dessa oficina de hoje? Primeiro, compreender a autoimagem e como que isso impacta na nossa vida. Ou seja, como que a forma como a gente se projeta e é percebido por fora tem efeitos psíquicos positivos e negativos. Não apenas negando isso e nem abraçando absolutamente, tá? Segundo, a gente vai associar, fazer uma integração meio alquímica, sabe? Tentando entender como que essa percepção que os outros têm da gente e a nossa autopercepção podem chegar a algum tipo de síntese. Como unir como o mundo me vê e como eu me vejo. Autoimagem e imagem internalizada. Essas coisas, para muitas pessoas, são muito complicadas, tá? Por quê? Tem gente que sente que nunca consegue ser percebida tal como é bem entre aspas, tá? E tem gente que acaba sempre transparecendo algo que é muito, que ela considera muito melhor, muito pior, enfim. A gente vai explorar isso também. Terceiro, Sim, buscar pessoal. Não, antes eu só queria que vocês reparassem que o Michael Kister está aqui na foto, tá? Ele mandou uma foto para nós. Nossa, Michael Kister junguiano! Nós estamos muito gratos de ter aqui o Michael Kister conosco. Está circulado aqui em verde, para que todos possam ver, ok? Vocês são ótimos, gente. Obrigado. Gente, vocês podem perceber que eu estou na maior seriedade, sintetizando conteúdo, e tem um baderneiro, né, chamado Airan, aqui, que está com arquétipos anônimos, que faz essa fuleiragem. Mas tudo bem. É uma Conquista sim. Eu acho que é muito sério e importante, né, apontar que o My Conquister está entre nós aqui na reunião. Muito simbólico, muito simbólico. Boa noite, Choto, boa noite. Então, terceiro ponto, tá, além deste mencionado, muitíssimo importante, é buscar as raízes arquetípicas das nossas percepções. Tá? De onde derivam, de onde vêm essas percepções internas e externas que a gente tem, certo? A gente vai explorar isso. Tô animada pra gente explorar isso. A prática hoje, eu sempre falo, mas eu juro que não é mentira. A prática de hoje vai ser a melhor, tá? Eu tenho certeza que ela vai ser a melhor. Aí tu sabe que vai ser a melhor. Eu tenho certeza também. Pode falar, coxinha. Só pra saber se eu cheguei atrasado. Com certeza chegou atrasado. E ainda assim é bem-vindo. Porque os atrasos são absolutamente normais. Então, o Coxinha está atrasado, todo mundo publicamente anunciou seu atraso, mas não tem problema nenhum, tá, Coxinha? Nesses 10 minutos a gente só estava introduzindo, falando sobre o que a gente vai falar, a gente estava introduzindo a introdução. Então, como tu pode ver, recém chegamos na introdução, tá? Fica bem tranquilo que tu vai entender tudo. Então, pessoal, a proposta da oficina vai ser a gente explorar a articulação desses três conceitos: imagem, persona e sombra. No quê? Na construção da identidade. Desse senso que a gente tem de eu. E esse senso de eu, a gente vai perceber também que não é a totalidade psíquica, mas é uma parte importante da psique. A gente vai utilizar os autores que a gente habitualmente utiliza, as obras completas de Jung, a doutora Von Franz, como o Horus gosta muito de mencionar, e uma
que o Ai tem mais tendência a gostar, o Star e o James Hall, certo? Star e James Depois, Hall é uma constante entre nós três, então fiquem emocionados. Dois autores que nós três gostamos. exatamente. Então, por exemplo, eu não gosto tanto do Hillman, mas o Ai gosta. Vamos ser sincero, eu gosto mais do. Não vou dizer que eu gosto mais do Jung do que o Mas, Horus do Jung. Eu acho que. ah, Mas ele gosta muito da Von Franz, ele sabe? gosta mais da Van Franz do que você. Isso sim. Isso é um Sim. fato. Tá, vamos Minha passando. tia. Não vem ao caso. Então, pessoal, de primeira, a gente já vai cair numa prática agora, certo? Como assim a gente já vai cair numa prática? A gente vai cair na prática inicialmente e depois da prática a gente vai trazer os conceitos. Vai ser um pouco diferente, porque normalmente a gente traz os conceitos e lança vocês à prática. Hoje a gente vai lançar a prática, vai explorar a prática, e então vai entender a prática, tá bom? Perfeito. Vamos passar. E que prática é essa no final das contas? Nós pedimos antecipadamente para que vocês enviassem fotos lá no formulário. Ok. O que acontece? Ah, eu não mandei, eu cheguei aqui agora, nem sabia desse negócio de foto, eu não quis mandar uma foto. Não tem problema. A ideia da foto é corroborar com a prática para depois a gente conversar sobre ela nos conceitos, no geral. No entanto, se tu não mandou a foto, tu vai entender também, vai conseguir dialogar, vai conseguir refletir internamente, vai conseguir participar, mesmo que não tenha mandado. E quem mandou vai participar de modo ainda mais ativo, mais pessoalizado, certo? Aqui tem mais duas beldades do A, né? Claro, a Clara e a nossa outra prezada ali, que me foge o nome agora, mas a Clara já tá no A há mais de um ano, É não é? muito tempo. A Clara é uma conhecida entre nós. É, exatamente. Então, prezados, aquela questão do caderno, da anotação, vai começar agora, tá? A gente está na pré-prática. Que pré-prática? Olha, Choto, eu vi a tua foto e ela já tá estampada lá, então não tem mais como voltar atrás. Em todo caso, primeira pergunta que vocês vão responder, vocês que selecionaram uma foto. Por que eu escolhi essa foto? Quero que vocês escrevam um motivo pelo qual vocês escolheram essa foto. Quem não escolheu foto alguma e sequer sabe o que está acontecendo, pode mentalizar uma foto que mandaria para um outro ver e pensar nesse exercício do porquê essa fotografia em questão, certo? Então, vocês vão anotar aí, se quiserem compartilhar no chat, podem compartilhar, mas a ideia é que vocês coloquem isso no papel, tá? Exato. Ah, para quem não enviou a foto, é até interessante. Olhem as fotos que vocês têm no celular agora. Olhem, tipo, caramba, qual que eu enviaria? Isso é realmente interessante, fazer esse processo. Exatamente. Tentem pensar por que vocês escolheriam essa foto para mostrar para um outro. E não só para um outro, pensem para um grupo, tá? Porque às vezes tu mandaria, por exemplo, uma foto que eu mandaria para minha mãe, não é a mesma foto que eu mandaria, sei lá, para um grupo de pessoas, né? São coisas diferentes, são ambientes diferentes, enunciadores diferentes. Então pensem nesse aspecto. Pensem em termos lacanianos, que foto vocês permitiriam que o grande outro viesse, entendeu? O grande outro, as normas todas, né? É esse grande abstrato de controle que está em nossas vidas. Exatamente, prezados. Então, o Airan sintetizou isso muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Já deu tempo deles escreverem? Ah, Já está claro que todo mundo sim. escrito? Tenho Já? certeza Ok. que sim. Então vamos. É. Então, aqui, agora vocês vão fazer um exercício de se colocar no lugar desse outro, tá? Então, que imagem essa foto que vocês colocaram transmite para o outro? Como assim, que imagem? Sei lá, sejam criativos. Uau, vai me ver como imponente, como criativo, vai me ver como extremamente sedutor, vai me ver como patético, maluco, enfim, vejam que imagem que isso está transmitindo para esse grande outro, como o Ai deixou sintetizado ali. Pensem sobre isso, imaginem a posição do outro, né, ao ver a imagem de vocês. Olha, Ai.
A de cabelo cacheado me chamou a atenção. Olha só, gente, que é isso? Olha só! Ai, socorro. Gente! Pessoal tornando a um momento de casal aqui. O que é Né? isso, gente? Formando aqui matches, né? Não, olha Olha só. que- A condução é pro casamento alquímico, não para esse tipo. Não, Não, nada né? disso, gente. E o que vocês acham? A gente criar um Tinder A para, assim, tipos complementares, entendeu? Ter um Não, casamento real ao invés do alquímico. E aí vocês não. não graduam. Eu acho que era uma boa, hein? A gente faz assim. Não, pessoal, teremos uma oficina só sobre casamento alquímico, tá? E nesse casamento alquímico, a gente vai buscar a integração com o si mesmo, o rumo ao self, tá? De outra sorte, de outra forma, esqueçam esse Tinder do A. Aí A Vamos gente pensar. podia fazer a sombra da match. Tinha que fazer as sombras da match. Aí vamos pro próximo. O que essa imagem esconde sobre mim? Tá. Não, a gente não fugiu do tema, Samuel. Fique tranquilo, nós estamos dando tempo para que todos vocês pensem ao responder cada uma dessas perguntas. Então, o que essa imagem esconde sobre vocês? Por exemplo, nossa, nessa foto eles não imaginam o quanto eu sou triste. Eles não imaginam que eu chorei antes de tirar essa foto, sabe? Alguma coisa desse tipo, ou eles não fazem ideia de que eu sou totalmente. Ué, tá rindo, né? Ai? Não, não tô... Porque eu sou totalmente diferente daquilo. Nossa, eu pareço tão sério na foto, mas na verdade eu não consigo falar sem proferir uma piada. Algo do tipo que tá oculto. Pode ser mais profundo, menos profundo. O importante é que vocês consigam pensar nesse exercício. Gente, olha como os membros do A são pessoas lindas, né? Olha, não apareceu nenhuma pessoa feia até agora, só pessoas surpreendentes. É isso, Airan. Nenhuma... Não, Realmente, só tem foto bonita. Eu gostei muito das fotos. é um Então, fato. assim, as fotos ficaram muito legais. Claro, não deu pra colocar todas, porque eu percebi que vocês, procrastinadores, poeira eternos aí, mandaram as fotos, assim, 1 hora antes da oficina. Teve gente que mandou, a gente os slides já tinham acabado, já estava Sim. pronto já, e chegou aí depois a notificação. Foi bem triste. Pois é, foi triste. Mas, realmente, teve gente que deixou, assim, pra última hora pra mandar, e daí não tinha mais como a gente, né, inserir ali. Mas, enfim, todas as fotos são muito bonitas, eu gostei muito de vê-las. Eu falei pra vocês previamente, né, que eu tinha gostado. E aquelas estão preto e branco, elas estão sem a cor que vocês colocaram. Mas logo a gente vê as suas densas, seu espectro aí, tá? É uma homenagem ao Sebastião Salgado, né? Justamente. Então, pessoal, pensaram? Vamos passar. Mais uma coisa. Que aspecto dessa imagem que você supõe está transmitindo agrada vocês e qual que incomoda? Ai, eu me agrado muito do fato que eu pareço extremamente feliz e eu gosto que as pessoas pensem que eu sou feliz. E me incomoda o fato de que ninguém consegue saber como eu sou triste e, na verdade, precisava de ajuda. Enfim, isso foi extremamente específico, não é pessoal, mas eu gostaria que vocês pensassem. Gostaria que vocês pensassem em algo específico, entende? Não algo genérico. Ai, o Michael Kister, sim, ai, ele é uma... Eu nem precisei dizer nada, surpreendente. O pessoal Eu tava parou de fazer pensando bullying assim, com o Isaac, tá fazendo bullying comigo hoje, né? Ah, não seja Lembre-se, por isso não, pô. Daqui a pouco eu vou zoar com o sonhador. Daqui a pouco, relaxa. pessoal, lembre-se, eu não posso dar outro exemplo, pessoal, porque se eu colocar muitos exemplos, vocês podem até roubar os exemplos. Não, eu quero que vocês pensem. Eu dei um exemplo extremamente específico, extremamente pontual, então eu quero que vocês exercitem agora o pensamento de vocês, tá bom? O Michael Kister, meu exatamente. Deus, na nossa frente. Enfim, o importante é que estamos aqui, o importante é que estamos exercitando a mente. É isso aí, pessoal. Sábado de noite, coisa boa, né? Vocês pensando no que desagrada em vocês, que coisa linda. Pois é. Então, assim, deu para pensar? Estão pensados, estão inscritos já, tá tudo pronto? Sim, Beleza, tranquilo. então tá Então, certo.
Vamos lá, então, finalmente. A pré-prática já foi, então agora vai chegar o momento legal. Quem que foi que me deu permissão do meu uso de imagem aqui, hein? Essa foto aqui não teve permissão, hein? É, realmente, não teve permissão. Não, e olha só, eu falei com o André, eu disse, olha, ele não vai perceber. O André disse que tu não ia perceber, eu pensei, ele vai perceber. Mas, enfim. Em todo caso, Vai pessoal. tomar strike, hein? Oi? Vai tomar strike por uso de imagem não autorizada. É verdade. É, Ainda bem que isso aqui é ao vivo e não tem como me censurar, né? Pelo que eu sei. Enfim. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui a primeira parte, do 1 ao 18, tem fotos aqui. Lembre-se, a gente está na prática, depois a gente vai esclarecer a prática com os conceitos que a gente vai abordar. Então, tem 18 fotos. O que vocês vão fazer agora para essa prática? Eu quero mãozinhas levantadas para falar. Logo, o que será feito? Não, quem está com a foto aí autorizou o uso de imagem no formulário. E a gente vai, sem saber a jornada dessa pessoa, o nome dela, ou quem ela é, a gente vai atribuir um símbolo a essa pessoa, certo? Vocês se lembram daquela oficina que a gente fez sobre símbolos? E que os símbolos são muito diversos e que a gente tem símbolos que podem ser figuras, animais, pessoas, mitos, contos. O símbolo pode ser muito vasto, muito diverso. Então, a gente vai erguer a mão, vai escolher o primeiro que erguer a mão, a gente vai escolher um, e a turma toda do Arquétipos Anônimos vai atribuindo, então, possibilidades de símbolos para essa pessoa. Depois, Airan, para de ser tendencioso. Olha só. Ignorem mais. E a gente vai definir, então, a jornada dessa pessoa, o símbolo que a gente consegue perceber a partir dela. A foto escolhida vai dar um zoomzão, vai dar um baita de um zoom na cara da foto, e daí a gente vai fazer isso coletivamente, com exceção da pessoa que tirou a foto. Ela não pode opinar a respeito da própria foto. Tranquilo? Sim, eu acho que o Airan tá... Nem vamos comentar. Vamos ver as mãozinhas aqui, pessoal? Vamos. Consegue ver as mãos? Tá. Consigo, Ó, posso- DM tá com a mão levantada. DM, prezado, então. tem que Opa. dar zoom. Então, DM. Então agora, prezado, tu vai escolher uma foto, um desses prezados que estão aqui, pra gente fazer a primeira parte do exercício. Vai lá. Tua responsabilidade, hein? Eu escolho a 17. 17. Todos nós agradecemos essa escolha. Prossigamos. muitas graças. Pera, 17 é o Ai? Eu jurei que era a moça do lado. Continuemos. Continuemos. 17 sou eu. Gente, Como, eu não pera, acredito. Dai, eu tenho que dar zoom aqui na minha imagem, né? Sim, som. Deixa Não eu acredito que tentar. vocês... Tá, eu acho uma boa, Ai, pra gente começar fazendo exercício com alguém conhecido antes da gente chegar. Tá. Agora eu vou dar essa desculpa, né? Então dá um zoom aí. Dá um zoom Pera, eu tô que mexe. tentando. Calma. Tô tentando, calma. Não Então, sei prezado, se- pra quem chegou agora, eu vou explicando pra vocês enquanto... Isso aí, Ai. Pra quem chegou agora, a gente tá na oficina sobre identidade a partir de persona, imagem e sombra. A gente tá na parte prática, que é pra começar. Então, a gente vai refletindo e depois a gente vai esclarecer a prática com a explicação desses conceitos, certo? Então, para a realização dessa primeira parte, a gente está selecionando os participantes, no caso aqui o participante AI, que não é um participante, ele é um administrador, não mandou a foto, mas foi escolhida. Então, assim, a gente vai atribuir um símbolo à imagem que a gente percebe dele, e na sequência explicar uma jornada possível de vida para ele. Eu vou falar o seguinte, eu usaria um exemplo, eu usaria como exemplo qualquer outra pessoa. Porém, como é o AI, eu conheço o AI. Acaba ficando difícil, vai ser muito tendencioso, eu vou acabar atrapalhando o exercício fazendo isso, tá? Então, vocês vão fazer esse exercício agora de atribuir um símbolo ao AI. Que símbolo que é? Os símbolos são diversos.
mitos, contos, pode ser um personagem. Um personagem pode ser um símbolo também. Pode ser um animal, pode ser enfim, vocês vão escolher, vocês podem falar, e a gente vai anotar isso de agora. De agora. Isso aí. Gostei. Intancável, mas muito bom. Tu tá Olha, captando. para mim bateu muito o símbolo do estudante universitário. Tem aquela coisa de estar ali, né, estimulando com café e ao mesmo tempo o corte de cabelo meio rebelde, uma roupa um tanto despojada. E esse olhar sexy profundo para a câmera, né, cara, que só, enfim, a gente só tem que contar na universidade. Mas Não, aí seria gente, isso, estudante, né, estudante universitário. gente, me perdoa, Mozart, rir na tua fala, só que assim, eu acabei rindo porque eu só olhei ali zebra embaixo. Só por causa da camisa dele, gente, pelo amor de Deus. Lembra muito aqueles gatos de universidade que Olhar predatório, é isso mesmo. rodeando o campus e gosta só de determinadas pessoas. Então eu acho que o Ai é daquele tipo de gente que ou vai com sua cara ou não vai e lhe odeia pra sempre. Uau. Nossa, interessante. Foram muitas conclusões a partir de uma foto. Continuem falando. Qual o símbolo, pessoal? Vocês estão Sim. falando a jornada, mas vão falando símbolos aí. Minerva, Harry Potter. Papiro, papel antigo, daqueles rolos de Analise. papiro. Mas, gente, tô tomando chá. Como assim café? Eu tô tomando chá preto em inglês. Não, é isso aí. Ah, dá pra ver Vão colocando símbolos, pessoal. Lembrem que até mesmo a gente tem símbolos que existem até na natureza. Fogo, ar, Sim, perfeito. objetos, por exemplo, dragão, ponte, cachorro, Me fez lembrar montanha, Perseu, Ouroboros, enfim, mitos no geral. Pensem, sejam criativos nessa jornada. Vocês estão sendo muito tímidos. Vamos lá. Vamos exercitar essa leitura de vocês aí desse sujeito, poxa. Sim. Sejam sérios aí. me fez lembrar o Chapeleiro Maluco, na hora do chá. Olha, tem uma vibe mesmo. Tá, certo. Água arrogante, olha só. Ai, água arrogante. Arrogante nem. Cachaça. Gente, lembrem-se que arrogante não é um símbolo necessariamente, é mais um adjetivo. Vamos pensar num símbolo, não num signo. Signo é o quê? Uma palavra, né? Uma coisa que tem uma correspondência direta. A gente tá pensando num símbolo, assim, uma coisa mais. Já falaram até diabo, aí, olha só. Parabéns, hein? Que imagem. Posso trazer um- Olha, não se aproveitem dessa prática para poder me xingar, tá bom? Eu posso trazer um símbolo profundo? Pode. Esse fato de o Airan estar escondendo um dos olhos com a xícara me deu essa perspectiva de um ciclope, porque o olho dele está bem centralizado, né? E o ciclope ele tem uma, sei lá, uma visão meio junguiana assim de mitologia, né? Se a gente falar nesse aspecto, os filhos de Urano e Gaia, né? As forças titânicas, as criações ligadas ao raio, a Zeus. Eu achei isso uma figura muito de poder. Por isso me trouxe essa ideia de soberba. Estou olhando para você de frente, assim, sabe? Mas com esse ângulo específico. Muito interessante, pessoal. Olha só, eu vou interromper agora, né, pra gente passar pro próximo. Claro que o Ai é um conhecido. O apontamento do Léo é muito interessante porque ele traz realmente um símbolo. O símbolo do Ciclope, que explica muito essa ideia que a gente estava tendo do Ai de arrogante. Porque ele realmente está com o olhar lateralizado, ele tá mais. Tem uma certa imponência nessa imagem. Claro que a gente não vai dizer, ele queria isso. Não, porque ele nem escolheu essa foto. Fui eu que escolhi. Então, assim, enfim. Aí a gente vai passar para os próximos agora para continuar a Mas prática, foi tá? uma foto que eu estou particularmente bonito, então muito obrigado. Merece, Ai. Vamos continuar agora. Quem que é o próximo? O próximo na fila aqui é o Choto. Vai lá, Choto. Pode escolher o seu número, Choto. Oi, gente, então eu vou escolher o quarto. Esse que está Quarto. atrás de uma estátua budista, porque eu gostei muito, que eu também sou. Legal, Ah, ótimo. bacana. Então, Ah, Choto, esse- pode.
Olha só que interessante, o Choto escolheu algo que ele também é. Isso é muito importante. Inclusive, vai ser importante para o prosseguimento da prática. Então, vamos lá. Pessoal, símbolos para o William. O mestre, Shaolin. Nossa, do de porco. Muito interessante como os símbolos realmente são monge, ancestral. São símbolos bem religiosos, sagrados, não é? Aqui, eu vou atrapalhar um pouco aqui a dinâmica, porque eles que deviam fazer o que eu vou fazer agora, mas eu vou falar aqui um pouco sobre essa imagem, porque eu vou um pouco na contramão, ok? Eu acho que, na verdade, essa imagem é um pouco profana. A forma como que o William, né, ele se coloca diante do símbolo é um pouco satírica, na perspectiva que eu estou vendo, pelo menos, né, que eu percebi inicialmente. É quase como se fosse a graça de estar do lado do divino, né? Sabemos que o budismo é exatamente assim, mas do divino, sendo ainda só humano, né? Então ele faz essa replicação com as mãos e tal. Parece uma ritualística meio farsante. Me deu Tá, essa mas tu não coisa, acha. essa ideia. Sim, sim, mas tu não acha que isso de repente tem a ver com a distância entre os dois? A distância Sim. entre o símbolo da estátua atrás e do jovem, com todo respeito, né? Jovem, branco, calça jeans e tal, existe uma distância muito grande ali. Sim, eu acho que essa é a sátira. Pois é, Ele faz mas aí isso. talvez não tanto pela coisa satírica, mas essa distância talvez nos faça ler ele mais como um viajante, não como, sei lá, parece que ele Não, pega a eu vi mochila ele dali e vai como para algum outro lugar, para professor. algum outro templo, para algum outro deus, ele não para quieto em nenhuma deidade, algo assim. Não, eu concordo que a imagem da ponte, né, que ele instaura entre vários, né, um viajante mesmo, faz sentido. Só que eu não acredito que Não, seja o até acho elemento que nem ponte, principal. ai. Até acho que nem ponte, eu não percebo uma ligação, sabe? Tipo, eu percebo assim um deslocamento de um turista chega num lugar para ter essa experiência do estranhamento da cultura, né? E aí ele se vê na frente de uma câmera, o que que ele vai fazer? Ele olha em volta e faz o gesto universal daquela cultura ali. Pessoal, o que é importante a gente pensar sobre o símbolo? É que a ideia é a gente trazer vários símbolos e não, por exemplo, tentar chegar a um único símbolo. Por exemplo, Sim, não é esse, é aquele. Não. A gente está compilando vários símbolos em cima dessa perfeito, figura dessa pessoa para pensar numa possível jornada. O que é perfeito. importante? A gente não está trazendo a verdade sobre o William. A gente está fazendo um exercício que vai depois se desenrolar. Então, pode ser tanto o que o Ai falou, quanto o que todo mundo está falando, quanto são vários símbolos, tá? E a gente vai entender por que esses vários símbolos depois. Ó, o do Michael Andretti como forasteiro, que é alinhado ao que o Mozart disse também. Aham, exato. Forasteiro é muito bom. Mas é basicamente isso. Essa imagem satírica eu acho que é muito interessante, que o pessoal no início, pelo menos, estava falando, depois falaram, né? Que é de fato o profanador. O Aya adora um motivo para me atacar. William, eu adoro um motivo para atacar qualquer um. Mas dessa vez não foi um ataque, foi um elogio. Choto, então, agora, Choto, já que tu escolheu ele, eu gostaria que tu falasse qual é a jornada de vida dessa figura que tu tá vendo. Considerando todos esses símbolos que o pessoal jogou em cima dele. Profano, professor, budista, forasteiro, farsante, guia espiritual, Shaolin. Então, vamos lá. Me lembrou uma figura de um aventureiro, aquele que busca tesouros, um explorador, uma pessoa que não necessariamente se coloca em um lugar, mas os explora. E qual que tu acha que é o maior problema na jornada deste rapaz? Encontrar um lugar para ficar. E qual que é a sua maior qualidade? A busca, se abrir para a possibilidade. Ótimo, Choto, obrigada. Perfeito. Vamos pro próximo, pessoal. Vai ser bem dinâmico assim, tá Muito bom? bom. Então, a gente começou mais lento e a gente vai acelerando pra gente conseguir ir fazendo. O próximo Ótimo. é o Xneres. Não sei pronunciar isso. Oi, CS Neres. Eu gosto mais de CS. Neres. Então, pode jogar pra trás aí pra ele poder escolher. Inclusive, a gente vai fazendo um intercalo. A gente vai intercalando um pouco o primeiro e um pouco o segundo. 14. Então, ó, novas imagens. Aham, pra gente ir intercalando entre.
É bom pegar o 32. 32? Qual que é o 32? 32. Muita gente É a falou dessa caixa pessoa. que chamou a atenção, A moça. é a moça que chamou a atenção do nosso amigo aqui. Exatamente, justamente. Olha, Então, chamou a atenção de mais de uma pessoa, pelo visto. Eu tô de exatamente. boa. Então, assim, pessoal, o que que a gente vai fazer agora? Vamos lá, símbolos em cima do 32, da 32, né? Que a gente não sabe, eu não sei o nome. Se puder falar, né? Não sei. Então, imperatriz, criança, cigana, pianista. Gente, que específico. Desajustado, isso aí não é um símbolo. De novo, um adjetivo. O Cleópatra. pessoal adora ofender, a oportunidade de ofender. Ó, lua, uma deusa grega. Olha só, você tá fazendo sucesso 32. 32 apareça. Pois é. Vênus, maré. Olha, muitos símbolos relacionados à ânima. Você tá percebendo, Ai? Sim. Tá. Então, assim, coach, vamos parar agora. Então, prezado CS Neres, agora tu vai lá, considerando imperatriz, criança, cigana, pianista, Cleópatra, lua, deusa grega, feiticeira, Vênus, maré, conchas, enfim, muita coisa. Vamos lá. Uhum. Qual que é a jornada dessa moça? Qual que é a jornada de vida dela? Viajante. Especifique, prezado. Vamos lá. Exercício. Busca de conhecimento. Tipo, sabedoria de lugares e sabores. Lugares e sabores. E qual que é o maior problema na jornada dela? Medo de arriscar. E a maior qualidade? Um pouco de confiança nos outros. Perfeito? Legal, olha aí, fomos mais um. Então a gente já foi 3, vamos pro próximo, vamos seguindo, vamos. Interessante esse aí. Vamos lá, o próximo é quem? Deixa eu olhar aqui. É o Mozart. Pois Vai é. lá, Moza, escolhe uma foto. Mozart. Opa, tá, do primeiro eu quero escolher a. Eu tô em dúvida entre a 2 e a 9, mas eu vou pegar a 2 porque eu acho que a 9 daqui a pouco eu já pego. Número 2. A 2 Número é 2. muito boa. Isso. Ah, o 2, muito A interessante. 2 é muito boa. Vamos lá, então, número 2. Um símbolo para ele, Mozart, e o pessoal já vai atribuindo Tá. símbolos altos. Vocês estão... Para ele eu ia pegar natureza, eu ia pegar uma árvore, eu ia pegar algo assim. Essa foto, esse olhar me passa muito aquela ideia de um, sei lá, de um druida, de um aprendiz de druida, de algo assim, de alguém que mora num bosque, numa mata, de um espírito da natureza, assim, me passa muito essa vibe. Um sátiro, talvez, não sei. Mas ele carrega um pouco disso, e claro, né, tem uma árvore ali atrás, a luz está vindo do centro, então dá essa aura meio de uma espécie de divindade, de uma coisa meio mística. Mas Interessante, seria tipo isso. interessante que eu tô lendo e o pessoal colocando junto, Mozart, muita ideia de dureza e ao mesmo tempo de algo sático, natural e também falaram sacerdote, rei da selva, uma figura quase que messiânica, junto com uma coisa severa também, não é? Sagrado, Sim. agora que saiu. Eu passa pensei muito muito até de Nirvana, assim. Tem uma coisa de... Tem uma coisa muito natural nele, não dá nem para explicar. Lembra muito isso, árvore, madeira, sabe? Tipo, quando eu penso assim na figura. Sinceramente, de primeira, assim, me bateu o jogo Warcraft. Eles tinham uma raça que era os elfos noturnos. Ele parece um daqueles druidas que vive isolado, assim, sabe? E é tudo muito relacionado à madeira ali. Eu acho que isso é por causa das linhas, né? As linhas do rosto dele são muito retas, são muito angulosas. Assim. E a postura, assim, a foto parece estar sendo tirada de baixo para cima, dá essa coisa, assim, de uma autoridade, estar num lugar acima. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa boçal. Tu vê que no olhar dele não tem um... Ele não é arrogante, entendeu? Tipo, ele tá passando uma serenidade, então.
Então, Nem perfeito. E conheço o agora? número 2, mas esse é o rolê só da foto. Então, perfeito, Mozart. E agora, pensando, qual que é a jornada desse cara? Aqui, considerando que o pessoal Tá. falou, símbolos que jogaram, Rei da Selva, Faraó, Sátiro, Sacerdote, Xamã Sagrado, Gafanhoto, Tarzan, Druida, Totem e Xing, Pois Equilíbrio, é, Claridade, Shed, Sigma, Árvore. Vamos lá, olha quantos símbolos esse cara conseguiu. pois é, né? E ele é um gurizão, ele é um jovem, então, tipo, parece pra mim, assim, que a jornada dele é essa. Ele é um jovem que recebe um chamado e tá em busca do caminho. Já encontrou mais ou menos por onde seguir, mas está resignado e na sua jornada, assim. E qual que é o maior problema, o problema que ele tem maior na jornada dele? É que o salgadinho na padaria de trás é muito caro. E a vida seta, né, precisa de um desprendimento material. Eu acho que ele se bate ainda com a questão do vil metal, de como lidar com economias, matéria, aquisições, etc. Tá. E qual que é a maior qualidade da jornada dele? Da jornada, que é uma jornada que ensina concentradamente, assim, cada evento que aparece para ele consegue ler e tirar uma lição proveitosa, valiosa disso. Ele aprende muito em pouco tempo. Vocês estão jogando ele para um grande sábio, né? Um sábio ao caminho da sabedoria, né? Porque tudo que ele faz. Ao caminho. Então, ó, legal, gente. Fomos mais um. Obrigada, Moser. Situando quem tá chegando, que eu vi ele conversando, a gente tá numa dinâmica super rápida de pegar, tem muita foto aqui, numa dinâmica sobre identidade. A gente tá pegando vários membros que mandaram foto para fazer essa dinâmica de encontrar um símbolo, de atribuir uma jornada, umas percepções de cada um aqui, para depois a gente passar e trabalhar os conceitos. O que tudo isso quer dizer, no final das contas, nos conceitos de persona, imagem e sombra na psicologia analítica, o que a gente consegue apreender a partir disso, tá? Então... Coxinha freudiana, é sua vez, meu caro. Sua vez. Isso aí, vocês estão indo muito bem, gente. A prática tá ficando ótima, o Moser falou muito bem, o pessoal tá falando muito bem. Vocês estão muito engajados, tá ficando muito legal. Vamos continuar. Vamos lá, né? Antes de mais nada, eu queria dizer bem rapidinho, um comentário bem rápido sobre a foto do Iron, que me lembrou muito o Judas Iscariote, né? É como se o Iron bebesse o pão com vinho, né? E falasse, eu sou herege, eu sou, entendeu? Me veio isso na cabeça da hora. Mas, enfim. Nossa, só associação a coisas boas, a coisas felizes. São símbolos, cara, são símbolos, por favor, são símbolos. São símbolos. Rapaz, de graça o coitado tomou essa. Vai lá, Coxinha. Vai lá, Coxinha. Vamos lá. Eu quero o número 3, né? Que é aquela moça. Número 3 porque não tem ela mais. lembra muito a relação. 19, cara. O meu querido começa a partir de 19 agora. Mudaram Infelizmente, agora a gente tá nessa página aqui e tu terás que se dar com essa. Difícil, cara. Tá, então acho que eu vou querer o 30. 30? Tá. Isso. O Fábio. Ah, essa fotinha é muito boa também. Muito boa. Vamos lá, então. Símbolos pro Fábio. Dá um símbolo pro Fábio, ô Coxinha. Nossa, não tinha que ver primeiro no chat, depois eu fazia alquimia tal e tal? Deixa eu fechar a alquimia. Não. Tu vai fazer alquimia, mas dá um símbolo e depois faz a jornada. Um símbolo aí, joga aí um símbolo. Gente, sem jogar adjetivos. Lembrem que são símbolos, viu? Fruta verde. Fruta verde eu achei ótimo. O que me vem à cabeça agora, né, não vai fazer sentido agora, mas me vem na cabeça Cronos. Cronos? Né? Isso. É como se ele tivesse uma autoridade por si só, né? Por favor, isso não é adjetivo, é só o que tá me dando a impressão, Não, né? Enfim. Tudo bem, fica tranquilo. A gente tá pegando aqui agora os outros símbolos, ó. Rampetiuski. Se tivesse alguém que viesse subjugar ele, sabe? Tomasse o trono dele, viesse sempre um regicida pra cima dele. É a primeira impressão que me dá isso. E ele teme bastante isso. Mas, por favor, né, filho? Vamos continuar, ó. Então, olha aqui, tô vendo, ó. Acadêmico, Cronos, Leprechal, professor, andarilho, Rampetiuski, gerente, frade, bebê, paz, irmão mais velho. Olha só que símbolo, esse símbolo do irmão mais velho é bem potente, sim. Filósofo. Que mais? O que me passa é rabino. Parece um rabino, muito forte. Eu veria facilmente nele, vou dizer aqui, ó.
pedra. Eu vejo a pedra, mas eu vejo no sentido positivo. A pedra angular, algo que fundamenta alguma coisa e se persiste enquanto tal. A minha noção de rabino é uma noção muito simbólica, no sentido de que é uma pessoa, não, é um rabino mesmo centrado, é um ser calmo, tranquilo, mas muito conservador, mas também muito emocional. As emoções o dominam no sentido de que, apesar de um conservadorismo quase que universal, ou seja, uma crença numa lei natural, existe um certo coitadismo ali, né, envolvido. Sim, parece um rabino fundamentalista. A que eu mais gostei dele, assim, que eu acho que é realmente alquimista. Eu acho que ele tem uma expressão de quem tá sério, de quem tá buscando uma pedra filosofal, um investigador de fato, mas tá querendo rir. Ele parece que tá assim, eu estou te encarando sério, mas internamente existe alguma coisa, uma riqueza dentro de mim que tá muito escondida. Enfim, olha só, agora o nosso prezado vai fazer a sua alquimia e vai falar sobre a jornada. Flávio Augusto, Cronos, professor Andarilho, Rampetilski, gerente, frade, bebê, paz, irmão mais velho, filósofo, investigador, pai, pedra filosofal, alquimista. Vamos lá. Que jornada é essa do Fábio? Fala aí pra gente, Coxinha. Vamos lá, né? Isso aqui é a interpretação minha, eu sou meio viajão, vocês já viram aí, né? Eu chamei uma área de Judas Iscariotes, uma boa, assim. Enfim, vamos lá. Eu acho que a jornada dele se decide sempre a buscar o conhecimento, mas sempre quando ele alçar o conhecimento, ele não sabe manejar esse conhecimento, né? Sempre ele decai nisso, ele sempre se perde nisso, né? Por mais que ele esteja quase sempre de alcançar o conhecimento, ele não tem o arcabouço para dominar isso. Deu para entender mais ou menos? Deu, legal, gostei muito disso, bem específico. E me diz, qual que é o maior problema, então, dessa jornada toda dele? Eu acho que é justamente isso, né? É você ser totalmente dotado de todo o conhecimento, totalmente dotado de tudo, ser realmente um erudito, mas você não aplicar, porque falta a leveza, falta o aspecto purio nisso, sabe? Entenderam, faltou pueril aí nele. E qual que é a maior qualidade, então, o melhor benefício dessa jornada? É o conhecimento. Ele realmente tem o conhecimento, ele realmente sabe isso, ele realmente domina. Mas no final das contas, ele não sabe como manejar isso. Legal isso, não é? Bem interessante. É como isso lembra muito a ideia do ovo de ouro. Aquele ovo que tem a potência, que ele. Só que ao mesmo tempo nunca pode ser concebido, porque ele tem em si uma coisa que não pode nascer, conceber. Enfim, muito interessante. Você descreveu a jornada do Fábio, o ovo de ouro, não é? Eu tô com medo de ter falado muita merda aqui já, cara. De ter viajado muito, entendeu? Não, calma. Não, tá muito legal. Eu posso fazer um comentário? Ó, Fábio. Oh, meu Deus, não, cara. Não, não é sobre o seu, não. É que eu vi um comentário aqui do Leonardo França, que falou o preço da Caverna do Dragão. Achei interessante. Só que às vezes eu quero pular muito para o final, né? Para ficar lá né? E terminar a conclusão com, né? E, enfim, né? Começar de fato a morar e fazer de fato essa iniciação, né? Depois de que acaba toda a jornada, começar a iniciação e acontecer aquilo que aconteceu no desenho e tal. Para quem assistiu vai saber. Sim. Legal, Fábio. Obrigada pela ponderação. Vamos continuar, gente. Olha só. Caleb Stodulski. Então, assim, a gente tá fazendo a dinâmica, agora... voltou pro primeiro, isso aí. A gente tá fazendo a dinâmica, eu tô anotando aqui, porque a gente logo vai chegar na parte das explicações, das ponderações, do nosso discurso, do que a gente tá fazendo. Vai lá, Caleb, escolhe um. Eu escolhi 16. 16 é a moça de vermelho. Isso. Perfeito. Então vai lá, um símbolo para ela. Pode ser qualquer coisa. Rigidez, assim, primeira coisa que me vem à mente, mas acho que isso é só adjetivo, né? Isso, pensa em alguma coisa rígida, então, por fim, tenta pensar. Pedra, né? Pedra, professora, psicóloga TCC, isso foi bem específico. Pilar também, assim, Pilar. não é uma rigidez negativa por si só. Atena,
diretora, ADM, artista, autoridade. Olha só, essa imagem realmente, eu não sei se ela tá aqui, mas olha, ela tá se transmitindo como líder, autoridade, comunista. É o vermelho. É, E daí, você matriarca, também, hein? Matriarca. matriarca, Matriarca, eu acho que representa bem o que eu queria dizer desde o início. fogo. Olha só, e parece que o fogo é bem interessante, não é? Fogo é um símbolo interessante para ela mesmo, porque remete a um fogo contido, a um eros contido que se direcionou à concretude, não é? Sim, Prefeita. passa uma vibe de falsa contenção mesmo, falsa autocontrole, um falso autocontrole, assim, como se fosse uma imagem preparada. Fogo sob pedra, símbolo legal, hein? Legal. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Então, agora, quem que é que tá fazendo? Eu. Esqueci o nome. O Caleb. Caleb, então olha só, marqueteira, rigidez, maternidade, pedra, professora, psicóloga TCC, pilar, diretora DM, artista, autoridade, líder comunista, era, matriarca, fogo, prefeita, fogo sob pedra. Me diz qual que é a jornada da nossa prezada 16. A jornada dela é que ela começa cheia de ambição, muito caminho, o fogo pega combustível com qualquer coisa, né? Só que aí ela percebe que o fogo, ele precisa do combustível e ele não pode ser qualquer coisa, de fato. Senão ela se dissipa muito e ela perde pro vento, que tá sempre lá batendo, né? Legal. E qual Então, que é o maior problema, então, dessa jornada? Pode citar especificamente qual que é o maior problema da jornada dela? escolher um combustível, né, para continuar queimando na intensidade de potência e não perder para a entropia da vida. Gente, que interessante isso que tu trouxe agora, Caleb. Muito interessante, não é? Muito específico. Escolher Escolher um um combustível. combustível. Muito E bom. Foi qual muito o maior bom. potencial, a maior positividade dessa jornada? Iluminar o caminho para as outras chamas, né? Assim, quando decidida, ela saber ajudar outras chamas que querem encontrar é, uma grandeza que nem a dela, ela dizer, ó, é esse combustível aqui do qual eu consumo, é assim que você faz para se perpetuar nele. Muito interessante, muito legal. Olha só como vocês estão arquetípicos, gente. Tá legal a visão de Muito vocês bom. sobre as coisas. Vamos pro próximo? Obrigada, Vamos. Caleb. A melhor prática disparado. É mesmo, vocês estão O gostando da próximo prática, gente. é o Gilbert Schwans. Vamos lá, Gilbert. Pode Schwans. escolher. Como é que pronuncia o sobrenome? É Uma Schwans? 28. 28? A moça que tá com uma mãozinha assim, né? Essa querida. Uhum, lindíssima. Vamos lá. Fala um símbolo para ela, Gilbert. Ó, o pessoal já tá falando Mona Lisa, ânima. Vai lá. Vaidade. E tu diria o quê? Qual é o símbolo que te ocorre agora? Sereia. Até me lembrou um quadro, Nascimento de Vênus. Uau, que interessante. Legal. Nascimento de Vênus. Que mais? Margarida. Segunda vez que aparece Lua. Astro, Afrodite. Muitos símbolos legais. Escultura. Meiga. Meiga. Adjetivo, hein, galera? Nutricionista. Que símbolo específico, hein? Vênus. Verniz. Lilith. Pulseira. Ela passa uma vibe de pulseira. Assim. Hipnóloga, tá. Aí acabou, pronto. Hipnóloga. Aí já acabamos. Porcelana, vamos lá. Então, prezado Gilbert, vai lá, ó. Último vítima também. Terminando. Considerando todos esses símbolos que jogaram em cima da nossa prezada 28. Ânima, Mona Lisa, Vaidade, Sereia, Lua Jovem, Nascimento de Vênus, Margarida, Lua, Astro, Afrodite, Escultura, Vênus, Verniz, Lilith, Plutão, Hipnóloga e Vítima. Qual é a jornada dela? Eu acho que é uma jornada muito de... a foto, só que eu vejo muito, primeiramente,
a parte física, mas parece que estou conseguindo enxergar o externo, tipo aquela pessoa que ela se faz de sensual, faz de atrativa, aquela pessoa que ela é bastante respeitada por onde passa, uma pessoa bastante, de certa forma, como uma líder também, só que também por trás pode esconder duas coisas. Uma pessoa muito perigosa, que muitas vezes a gente não deve encarar, e por causa dessa caso, essa questão perigosa também é algo que esconde um trauma muito grande por trás, que faz ela ficar desse jeito. Que pareça calma, só que se a provocar demais, acaba caindo na armadilha e sendo, de certa forma, assassinado. E pra onde vai? Tu descreveu quase uma medusa, né? Porque tu disse que não pode olhar muito pra ela e que ela, enfim. Pra onde vai a jornada dela? Pra onde está indo a vida dela, essa jornada de vida dela? Acho que a jornada de vida dela é tentando encontrar algo que complete ela. Tentando encontrar algo que complete. E qual que é o maior problema, a maior dificuldade da jornada dela? Lidar com, talvez, o peso do olhar, o peso da beleza. Peso da beleza e do olhar. E a maior qualidade? Observadora, pelos olhos. Acho que os olhos te cativaram, né? Te fez bastante Sim. pensar a respeito desse olhar que cativa e repele ao mesmo tempo. Que me fez Dualidade. lembrar até da atriz daquela minissérie chamada Gambito da Rainha, a personagem principal. Parece mesmo. Sim. Parece. Ótimo. Perfeito. Muito obrigada, prezado. Vamos pro próximo. Próximo a falar será o Silas Reis de Oliveira. Vai lá, Silas. Escolhe o seu prezado A. Bom, eu escolho um. Isso. Tá. Não é tu, né? Não, não sou eu. Um símbolo pra ele. Vamos lá. O pessoal é cego, gente. O que é isso? Não, respeito. Ele me lembra certo mistério. Então, eu diria o pilantra, mas não no sentido ruim. No sentido que alguém que guarda alguma coisa que não está falando. Isso por causa do óculos escuros. Simplesmente por isso. Não tem nenhuma outra razão além dessa. Tá, olha, tô achando muito engraçado, gente. Cego, espião, demolidor, matriz, pilantra, motoqueiro, Camus, o Pestinha, mafioso, Cauê Moura, programador, mestre desonrado. Que interessante, hein? Gostei desse símbolo. Parece um ótimo nick pra botar num perfil, né? O mestre desonrado. Incrível. Pior que ele passa exatamente essa vibe mesmo. O pilantra também, ele parece tipo um mago sem vergonha nenhuma na cara. Um mago O rebelde, o larápio, o sábio e o bêbado. Gente, que símbolo incrível. O sábio e o bêbado, Zé Pilantra. O que é um sábio que foi bêbado? É um sábio que perdeu sua maior qualidade, não é? Ele perdeu sua lucidez, sua ponderação. Vocês estão pensando realmente numa coisa sublime que foi corrompida. Queria entender por qual motivo vocês estão corrompendo o número 1. Mas vamos lá. Não, eu tenho uma defesa a fazer antes. Eu quero dizer que o sábio bêbado, que o pilantra, que o malandro, que etc, etc, na verdade pode conter mais sabedoria até do que uma coisa muito ordenada, linear e etc. Né? Ele só optou mas a questão é que eu acho que o comentário não é sobre uma sabedoria em si, mas é mais sobre o desvio do caminho. A pessoa que se rebaixou de alguma forma e com isso ganhou um novo status. Bem capaz, olha a cara dele, Aran. Como é que isso daí tá rebaixado? Isso aí nasceu malandro. Isso aí nasceu com o coração batendo na sola do pé, rapaz. É que a gente tá pensando assim, por exemplo, no mestre desonrado. A gente tá pensando em algo... Eu peguei a referência, Mozart. Vamos lá então, pessoal. Então, vamos lá. Escolhendo esses símbolos, vamos escolher o nosso prezado vai elaborar. Bukowski foi muito bom esse comentário. Bukowski eu achei ótimo também. Cego, espião, demolidor, matriz, pilantra, motoqueiro, Camus. Ó, o Albert Camus, o Pestinha, mafioso, Cauê Moura, programador, rebelde, Zé Pilantra, trickster, o vilão do John Wick. Olha, enfim, vai John lá. Constantine. Que jornada é essa, hein? Fala aí pra gente.
que eu acho que é a jornada dele, Qual é a jornada eu dele? acho que ele não se perder em meio aos próprios mistérios. Tá. E de onde vem pra onde vai? Vocês estão. Ele é uma figura muito mítica entre nós do AA aqui já, né? Todo mundo tá colocando todo. Ele é uma coisa muito misteriosa. De onde vem, pra onde Bom, vai? de onde ele vem e para onde ele vai, eu acho que nem ele sabe. Eu acho que talvez esse seja o A graça, grande né? ponto dele. Nem a gente sabe muito sobre ele, nem ele sabe muito sobre ele. Por isso ele tem essa máscara. Imagino, né? Ele esconde porque não. Então, qual que é o problema dessa jornada dele? Bom, o problema é ele se perder, né? Ele não encontrar uma razão. O problema é ele se perder e não encontrar uma razão. E qual o maior benefício que ele tem na jornada? Ele não tem arestas, ele está completamente aberto a tudo, já que ele está completamente perdido, não tem nenhum pressuposto. Imagina o cara ouvindo isso. Ele não tem ares. O benefício dele é que ele está Não, totalmente perdido. Mas eu estou Gente, é só ouvindo por causa isso. do óculos mesmo, tá? Eu estou ouvindo isso aqui. Ah, é o Gilbert? Sim, Olha só. Então, o benefício dele é que ele não tem como se perder, já que ele está totalmente perdido. Interessante. Enfim. Ótimo. Olha só. O Ótima que o visão. óculos redondo não faz, né, mano? Incrível. Pois é. Fiquem espertos, hein? Ó, os estudantes de posso persona. falar rapidinho? Vai lá. Eu gostei muito que o pessoal me chamou de mafioso, porque eu sou conhecido aqui na minha cidade como Thomas Shelby brasileiro, por causa da minha mãe, né? Então, Nossa, eu Eu amo nesse vocês. no contexto Amo disso. vocês. que dor física, meu Deus. E é isso aí, Shelby. Eu gosto muito Leonardo, desse do muito Thomas bom. Shelby. Achei ótimo. Leonardo, Leozinho, nosso Michael Kister. É a sua vez, Michael Kister. Muito bom. Vamos pro próximo, pessoal. Muito bom. Então, o sábio bêbado, muito bom. Vamos pro próximo. Vai lá, Léo. Posso escolher, né? Uhum. Vamos lá. Cara, tô na dúvida. Acho que eu vou escolher 23. Pô, estava Tá. esperando a 27, tá esperando a 27 agora. Eu sabia que ele escolhia 23, sabia? Por Eu conta da sabia, franja pô. azul? Não, por conta dos múltiplos símbolos que eu encontrei na foto. Tá. É assim, mas tem muito símbolo. Eu imaginei justamente que É o Léo fosse. verdade. Tá. Nossa, Vai lá, Léo. realmente. O pessoal falando satanista, rock. Pode falar, Léo. Motoqueira. Eu tô percebendo, assim, eu acho interessante, quanto mais a gente olha para a foto, mais ela vai abrindo camadas, né? A primeira coisa que vem é o preconceito, depois a gente começa a ir para algum símbolo e começa a meio que destrinchar a foto. Sim, a figura que eu vejo primeiramente é alguém que provavelmente gosta de rock ou que é ali da cena do emo. A gente vê muitas figuras ali pagãs, símbolo feminino de flor no braço. Aí a gente vai para a parte geométrica, tem muito quadrado, retângulo, muitas linhas retas, simboliza muito o poder. Vejo também um ar de mistério, pelo fato de não ter um rosto na foto. E apesar de ser uma figura feminina, eu vejo muitos símbolos masculinos nessa imagem. O que me deixa um pouco intrigado, porque talvez essa feminilidade esteja escondida por trás de algo masculino. Ou talvez uma dualidade desses dois atributos. Legal, legal. Muito bom. E olha só, Léo, o que o pessoal falou no geral para agora tu pensar sobre a jornada dela. Satanista, rock, motoqueira, rebelde, bruxa. Bruxa saiu 2 vezes. Tatuadora, sagrada e profana. Vampiro, bióloga, bruxa de novo. Caçadora, mulher sem rosto. Lilith, mascarada, ânimos e cuidadora dos mortos. Qual é a jornada dela? Bruxa me passou também, mas bruxa no sentido de ser uma figura revolucionária, uma figura Eu concordo muito. que não se apega aos padrões, Os né? chifres, Tem aí uma questão de um poder pessoal.
tem uma questão de poder pessoal, tem uma questão de autoritarismo e uma certa sabedoria, apesar de fragilidade. É uma figura que está indo em caminho à própria revolução. Ó, tem um símbolo que talvez a femme fatale é uma coisa que surgiu ali e que talvez junte um pouco essa ideia de algo sagrado, do feminino sagrado, e ao mesmo tempo de uma questão que pode que o pessoal trouxe, que é quase que meio traiçoeira, que o pessoal falou traidor. Eu Uma faria dualidade. um comentário aqui pequeno. Eu acho que Femme Fatale é muito bom. Eu pensei também nisso, não vou mentir. Mas eu acho que a dualidade principal é entre cuidado e destruição. Porque não parece ser... É uma destruição do que já existe para um cuidado do que ainda está por vir. É o que eu senti, porque ela emana muito poder mesmo. O Léo foi muito assertivo nessa. Tem poder em jogo, um poder, assim, das massas. É que tu falando poder, eu já tava pensando em outra coisa. Mas, enfim, é que tu quase parecia aqueles papos Enfim. Mas, enfim, eu entendi o que tu quis dizer. Em todo caso, achei muito interessante mesmo, e o Léo acho que vai complementar pra gente pra onde que ela tá indo, pra gente entender melhor os malefícios e os benefícios da jornada dela. Né? Bom, eu acho que ela tá indo rumo a... Assim, ela já sabe o que quer, mas ela tá indo com agressividade pro objetivo dela, seja qual for. É uma pessoa que dá para confiar desde que você não pise no calo dela. Assim, eu vejo que ela tá indo rumo a uma missão kamikaze. Qual? Vai pro tudo ou nada. Vai pro tudo ou nada. Legal. É muito interessante, né? Porque, pensa, a gente tem aquela figura lá de uma cabeça de um gado lá. Isso dá entender essa coisa de alguém que tá mais próximo da morte, de fato. De alguém que cuida e preserva ainda a morte, faz sentido com o que o Vai falou. E qual que é o maior problema dessa jornada? Solidão. Por conta da falta de confiança, ela não consegue ter aliados para essa missão. Então é uma guerra interna e na qual ela está muito apta a se defender sozinha, com meios fatais de chegar a esse ponto. Não, muito bom, muito bom. E a parte... Me lembrou a figura da Electra, do Demolidor, que ela mete a porrada mesmo, tá nem não. Eu não mexeria com ela na rua, não, velho. E qual é a parte positiva dessa jornada? A parte positiva dessa jornada é a certeza. Ela sabe aonde ela vai e sabe das consequências das ações dela. Me passa muito segurança de que ela sabe o que está fazendo, mas é uma jornada meio arriscada, apesar dela saber disso. Perfeito. Ótimo, Léo. Muito bom. Ó, já fomos mais um, vamos pro próximo já, beleza, gente? Vamos fazer só mais um, né? Porque vai estar passando o tempo pra gente poder ir pra parte. Tá bom. Sim. O Will não foi, né? Agora é o Will. Pode escolher, Will. Opa, boa noite. Eu vou escolher o número 10. O 10 é o homem? Ah, bom, pensei que era a moça do lado. Tá. Então vai lá, Will, o símbolo pra ele. Bom, acho que passa a figura de alguém que quer um pouco de descanso, que não quer muita responsabilidade, não quer que as pessoas fiquem cobrando ele. Ele tá na dele, tá tranquilo, mas também não quer muita conversa, entendeu? Sei lá, eu diria que alguma figura arquetípica, sei lá, o deus Dionísio, não sei, ele só tá a fim de descansar e à noite vai pra balada, depois ele curte e tal, e não quer nenhuma se envolver romanticamente com ninguém, não quer ter compromissos, esse tipo de coisa. Acho que passa bem essa figura. Gente, pelo amor de Deus, quem botou sereia ali? Solidão, pai. Amante.
Interessante, olha só, tá saindo bastante coisa nele. Traiçoeiro. Ai, por que tu tá falando isso do rapaz? Isso é um adjetivo. Peter Pan. Então, assim, ó, Will, pensando, olha só, tem muita coisa nele que remonta a Puer. O pessoal viu ele muito de maneira infantil, de alguma forma, não é? Ó, chamou de descanso irresponsável. Morfeu, ou seja, essa ideia do o sono. É que ele parece muito descansado. Maquiador, Puer, adolescente, Dionísio, sonhador, Loki. Olha só, alguém viu um lado traiçoeiro nele. Puer de novo, touro, sereia, ermitão, solidão, amante, Peter Pan. De novo, remetendo ao Puer. Tá? Mas tem uma Eu questão ali diria. que parece que do lado do olho dele aqui, no canto, tem uma lágrima, né? É como se ele também ele guardasse uma mágoa, né? Uma tristeza, né? E ele esconde isso através dessa vida boêmia, né? Eu acho que parece isso, né? Ou ele dormiu demais, né? Mas parece que é alguma tristeza que ele guarda e aí ele tá ressentido, mas ele prefere viver meio que nas nuvens, entendeu? Ele não quer enfrentar aquilo, entendeu? É muito interessante, gente, porque tem aquela figura do Hades, né? Não, na verdade é de Satã, não é? Que ele tá chorando enquanto ele tá sendo excomungado. Enfim, o Lúcifer, perdão. E ele está assim, só que sereno. Então, é isso que é dúbio, porque parece uma lágrima, só que ele não parece ressentido. É uma apatia diante do sentimento, uma apatia diante do que se sente, não é? Então faz sentido. Mas o olhar que é dele parece um pouco triste. Parece um pouco triste o olhar dele. Entendeu? Mesmo meio que escondendo, tentando esconder uma tristeza. Mas a lágrima saiu do mesmo jeito, não teve jeito. Perfeito. Qual é a jornada? Eu queria dar um pequeno complemento antes. Ele, para mim, pelo menos, transmitiu muito uma ideia de ânima. É como se ele estivesse utilizando a tristeza como forma de chamar a atenção, como uma sereia. Não chamar a atenção no sentido vulgar, mas de seduzir mesmo. A tristeza seria uma ferramenta de sedução como uma sereia. Cara, eu vi a tristeza dele muito ligada à saciedade. Sabe aquela coisa assim de tu tá farto de tudo que é prazer, de tudo que é coisa em volta? É quase que um tédio, assim, sabe? Eu não consigo bater como tristeza real, assim. Eu acho que ele tá num fastio, num estado de fastio, assim. Quase uma divindade, assim, que tivesse. Essa fala do Mozart me remeteu a Dionísio, que é uma figura pueril também, na mitologia. Só que parece que o Dionísio ainda fica querendo tocar a festa, fica querendo seguir com o baile. Ele tá só curtindo ali. Ele deveria ser um dos convivas da festa ali, sabe? Tipo... Esse é o after party do Dionísio. Exatamente. E ele sabe que ele precisa pegar as responsabilidades, mas ele não quer largar também aquela vida, né? E talvez ele tenha essa tristeza, né? Que ele saiba que ele é filho do Deus maior lá de Zeus, né? E ele tem um bom, como eu posso dizer, uma capacidade, né, de poder fazer grandes feitos, né, mas ele está perdido ainda, né, ele está perdido nas questões, como eu posso dizer, nos prazeres, né. Perfeito. Ótimo, gente. Exploramos bastante o 10. Vamos passando. Agora a gente já vai passar a chamada, pessoal, para que vocês coloquem lá o nome e receber a certificação, tá? Então, a gente vai dar uma acelerada, porque a gente ficou muito tempo na prática, né? Mas a gente vai dar uma acelerada agora. Mas o pessoal adorou. Eu adorei também. O Horus está mandando o formulário por certificados para vocês. Aliás, pessoal, esses belos slides, essa disposição linda que está aqui, que vocês estão vendo, palminhas para o nosso prezado administrador Horus, que deixou tudo isso bonitinho desse jeito, tá? Porque ele é muito querido, tá? Maravilhoso, perfeito. Então, passando agora, imagem na psique. Pode passar, Ai. Pessoal, agora a gente vai tentar entender o que a gente estava fazendo, não é? Então, aqui tem uma citação de Jung que vai ser bem importante a gente relembrar. Os arquétipos se manifestam através de imagens primordiais. Ok. A gente já sabe que os arquétipos se manifestam através de imagens primordiais. Sobretudo, o que a gente está pensando com relação ao que é uma imagem? A imagem aqui não é somente uma representação visual, sensível, tácita, que a gente toca, que a gente experimenta. Pelo contrário, ela é uma cristalização simbólica.
Então, é finalmente quando esse símbolo fica cristalizado em alguma coisa que a gente consegue ver, que a gente consegue contemplar, que a gente consegue até nomear, muitas vezes. Certo? Então, através dessas imagens é que a gente consegue comunicar com esses símbolos que residem no inconsciente, que residem e invadem a consciência. Vamos passando, vai. O que a gente precisa pensar nesse instante sobre a... Ai? Passei, João. Ah, para mim não passou. Ah, finalmente. O que a gente precisa pensar sobre imagem? Vocês conhecem a etimologia de imagem? Gente, por favor, né? Deixa eu falar da etimologia das coisas. Vai, fique feliz. Fala, fala. Tá ali, imago imis. Então, uma representação, uma tal qual, tal como. A gente tem ali algo que é semelhante, em semelhança a, espelhado a. Então, a gente tem esse imago, essa imagética em relação a alguma coisa. E essa imagem representa algo que não é somente paralisado como uma fotografia, mas é uma imagem viva, que Jung chama que é algo que tem energia, que vai se direcionar, que vai ter uma potência simbólica. Então, não é, por exemplo, só um puer. O que é um puer? É só uma coisa que a gente consegue desenhar? Não, não é só uma coisa que a gente consegue desenhar, é uma representação de um conteúdo complexo que reside no inconsciente. Representação de um conteúdo, de uma angústia que pode e precisa ser elaborada, certo? Então, toda imagem, todo símbolo que caminham juntos, eles representam muito mais do que simplesmente um conceito direto. Sobre isso, a gente conversou lá nas oficinas sobre os símbolos. A gente conversou que o símbolo ele não é como uma direta relação com um dicionário, não é? Então, o caminhoneiro não é simplesmente o cara que anda na estrada, enquanto símbolo. Ele é uma coisa complexa que reside no imaginário coletivo, e reside na inconsciência também do coletivo. Vai passando, vai. Gente, eu tô acelerando, né? Eu tô acelerando porque eu tô sentindo que a gente não vai conseguir dar conta disso tudo. Ótimo, Ai, que bom que tu pulou. Então, o que a gente vai pensar agora? O que a gente estava fazendo nesse instante? Porque se a gente estava vendo uma fotografia, ela não é a imagem evocada do inconsciente. Porque a imagem, essa imagem primordial que Jung se refere, através da qual a gente conhece os arquétipos, essas formas na inconsciência, não é uma coisa que a gente traz espontaneamente, que a gente traz conscientemente. Não é uma coisa que eu pinto, que eu crio, que eu intencionalmente vou lá e tiro uma foto. Não, é uma coisa que surge de espontâneo, sem intencionalidade, até mesmo aquela arte mais espontânea, criada a partir de livre associações diversas. Porém, uma imagem, inclusive uma fotografia, pode se tornar um símbolo. Ela pode ser um símbolo a partir da intencionalidade do olhar que a gente direciona para ela. A partir do momento que a gente olha para uma fotografia, não somente como um registro fotográfico literal, como uma coisa tácita, e consegue compreender imagens e símbolos que podem significar e dar sentido àquilo, a gente já está lidando com uma projeção. É por isso mesmo que, sobretudo, além dessa atividade, a gente trazer muitos símbolos, a gente está lidando com as projeções do indivíduo que conseguiu simbolizar ali. Como assim? A partir da própria persona, da própria sombra e dos próprios elementos internos, cada um de vocês jogou em cima do outro os próprios conteúdos. Então, por exemplo, a gente pegou ali um número bem interessante, cadê? Eu achei bem interessante. Sim, o número 28, aquela que foi chamada de Mona Lisa. O nosso prezado falou que ela tinha uma certa atratividade e, ao mesmo tempo, um certo receio. Demonstra nele, talvez, a gente está trazendo um conteúdo muito mais dele, da sensação que ele tem diante do feminino, diante daquela pessoa, diante daquela imagem, do que propriamente da moça que estava ali, do número 28. A gente tem essa visão criada do outro, a nossa projeção. E o Mai vai passando, e a gente vai entender que essa projeção, como a gente já conversou, ela parte de uma rejeição, certo? A persona é aquela parte mais superficial que a gente já conversou, é a nossa imagem coletiva.
Então, a gente viu aqui várias imagens coletivas a partir de símbolos. Ah, eu não sou a persona. Não, a gente também é a persona, só que ela é um fragmento, uma parte do eu. Em todo caso, tem duas coisas que a gente precisa pensar sobre isso. Primeira delas, a gente não pode rejeitar totalmente a forma que é visto de fora, ou seja, é importante trazer esse diálogo, ouvir o que o outro tem a perceber sobre a gente, sobre a nossa jornada e sobre a persona que a gente está expressando. Segundo, não dá para abraçar isso totalmente também, porque a gente está pensando também na projeção do outro que não consegue pegar essa totalidade da nossa jornada e da nossa estrutura psíquica. Por isso, a gente está pensando nessa imagem, essa persona, esse papel que vocês adotaram na hora de tirar a foto, é um papel coletivamente aceitável. Um papel que vocês pensaram que, por alguma razão lá nas anotações, que isso faria sentido com aquilo que vocês queriam transmitir, que seria ou não aceitável. Por exemplo, alguém pode ter pensado em seduzir o outro. Outro pode ter pensado em transmitir realmente uma ideia mais séria, uma ideia mais feminina, masculina, agradável, desagradável, de choque, de surpresa, mas houve um intuito sabendo que o outro veria. Isso não é falso, é só parcial, sempre parcial, certo? Vamos passando, vai. Eu sendo pilantra. E aí que a gente chega àquela parte. Olha, gente, vocês estão vendo, reconhecendo quem tá ali na nossa lateral? Ninguém escolheu, né? Nosso prezado. Enfim. Então, finalmente, o que é essa imagem recusada? Dai, não sou eu não, gente. Não sou eu não. Eu achei igual. Eu achei igual. Antes desse comentário eu não tinha reparado, mas idênticos, como assim? Mas eu gostaria. Eu gostaria. Gostei bastante da imagem. Se me vem assim, se me vem desse modo, eu tô feliz. Então, assim, o que acontece? A gente tem uma imagem aceita e uma imagem recusada. A sombra, nesse sentido, a gente está pensando como uma imagem que é recusada pela psique. Imagem, que sentido? A imagem como a gente apresenta para o mundo? Não. Como a gente se apresenta para nós mesmos. Então, existem elementos em nós, essa imagem recusada, que acaba sendo projetada no outro. É por isso que a sombra sempre é jogada para cima de um outro como forma de perceber. Então, é muito provável que aquilo que vocês jogam em cima do outro, na hora de perceber a imagem do outro, seja aquilo que é ignorado. Ignorado enquanto o que pertence realmente a gente. Então, vai saber, não é, se o nosso prezado ali não é um pouco traiçoeiro também, não é um pouco vaidoso e tem uma ânima lá, já que ele estava tão focado, por exemplo, nesse aspecto feminino. Enfim, são questões vocês pensarem sobre a sombra, a recusa dela e a imagem do outro, certo? Vai passando aí, socorro, aí a gente tá com pouco tempo. Mas eu já passei, gente. Será que tá tendo algum delay? Eu passo antes e tá demorando. Eu acho que tá tendo algum delay. Desculpa a pressa, pesados. É que a gente demorou muito tempo na prática e agora a gente vai correr na teoria, mas depois vocês vão ter acesso, não é, aos slides para ler com calma. São todos temas que vocês já conversaram com a gente. Quem tá aqui pela primeira vez vai ter tempo para ler depois e para conversar também. A gente se passou na prática, né? Um pouquinho. Mas valeu a pena. Valeu, é que eu tava gostando tanto, vai. Sim, eu também. Prática. Então, como que a minha imagem soou ao outro? Eu quero que vocês pensem agora, com base naquilo que vocês pensaram no início sobre a própria imagem, como que ela soou para o outro. Por exemplo, vamos supor que qual é o nome dele? O Gilbert não imaginou que ele fosse ser visto como um cego, espião, demolidor, pilantra. Ele pode ter pensado outra coisa. Como que é a percepção de vocês agora? Como que soou essa imagem de vocês para outra pessoa? Quem fez a atividade pode falar, por favor, não é? Olha, posso falar? Pode. Com licença. Eu ia até responder no chat aqui, mas já que foi dada essa oportunidade, eu acho que, de acordo com as respostas aí que falaram da minha,
Algumas realmente remetem ao sentimento que eu tive naquele momento. Talvez algumas outras respostas talvez remete a outras características que existem em mim em outros momentos e aí já se tornou meio que a minha figura carimbada, né, no consciente daquela pessoa e acabou vindo à toa. E talvez outros significados, talvez sejam significados realmente ocultos, né, que estavam ali impressos, talvez até sem eu mesmo perceber, né? Talvez alguma coisa, sei lá, da minha sombra ou do meu inconsciente que foi trazido sem nem mesmo eu perceber, né? E talvez outras pessoas tenham percebido. Eu acredito nisso. Perfeito, muito bom. Ótimo relato. E assim, perguntaram como separar o que a gente está projetando da nossa sombra do que é realidade. Diálogo, pessoal. Método Jungiano é dialético. A gente não vai ficar adivinhando a vida das outras pessoas. A gente precisa se conscientizar sobre os nossos conteúdos e dialogar com o outro. Por exemplo, é por isso que a persona e a percepção do outro sobre a gente nunca vai ser absoluta. Mas ela nunca pode ser negligenciada em absoluto, porque ela carrega um conteúdo ali também. É por isso que a gente precisa se colocar o confronto com o outro, com o diálogo, com o espaço para conseguir fazer isso. De outra forma, a gente vai virar guru, sempre interpretando previamente as intenções do outro e correndo o risco de cair em várias interpretações equivocadas. Quanto a gente vai chegar à negligência plena do que o outro tem a nos dizer, ou do que nós pensamos a respeito desse outro. É um diálogo contínuo. A interação com o outro é necessária para a gente chegar a esse conhecimento, certo? Então, o objetivo da oficina é a gente pensar também nesses papéis importantes de diálogo, da percepção do outro, da forma como a gente se coloca e como a gente também pode ser percebido. E essa percepção não sendo absoluta. Sempre vai ser um problema quando a gente colocar como absoluta qualquer uma dessas grandezas. Por exemplo, a fala do outro tem a grandeza absoluta sobre o que somos. Não tem. Ou a fala do outro não tem qualquer relevância. Também ela tem relevância. Pode falar, Fábio, por favor. Então, sobre as avaliações da minha imagem, né, eu considero que, de alguma maneira, todo o potencial e todas as características, principalmente eu gosto de estudar alguma esquemas de caracterologia, como até os sistemas astrológicos, que eu não acredito que seja realmente debatizado, mas eu acho que seja uma caracterologia psíquica que encaixou ali e tem sido muito usado e, de alguma maneira, faz algum sentido dentro desse esquema de análise. Então, eu acredito que todos nós temos todos os potenciais e, de alguma maneira, todos os pontos ali. Acontece que qualquer ponto que acabam jogando, acabam percebendo, algum ponto que talvez esteja em comum ou esteja transparecendo e que esteja numa ligação que transmita, né, em qual outra pessoa. Às vezes, o que eu transmito, né, pode ser algo que a pessoa enxergue, algo que a pessoa perceba, porque ela vê, de alguma maneira, como algo que chama a atenção, né? Como aquela coisa, é muito louco pensar nisso, porque entra numa dinâmica de dualidade, né? Entra numa dinâmica de atenção ou atratividade, de alguma maneira, né? A admiração, vamos dizer, e entra também nessa dinâmica de algum aspecto que chama atenção, não por atração, mas por repulsa, em alguns casos, né? Então, assim, eu fiquei bem satisfeito, achei interessante, né? E eu acho que o caminho sempre foi esse, do equilíbrio, da gente manter essa média de não levar tão a sério a ponto de a gente achar que é tudo o máximo da verdade absoluta, mas também, né, não desprezar, mas considerar que é essa dinâmica que, a princípio, parece um negócio muito louco, mas se a gente for aprofundar, eu acredito que é algo que vai esclarecer bastante, né? Eu falo por quê? Porque eu não sou um leitor muito assíduo de Nietzsche,
Mas algo que sempre pegou muito para mim é aquela frase lá, quando você olha muito para o abismo olha para você de novo. E vamos dizer que eu gosto de encarar, sabe? Eu sou assim de encarar, sabe? E quando eu vi isso daí, nossa, foi pesado. E o abismo me encarou legal. Como eu gosto de encarar, é sempre meio recíproco, né? A questão da lei da força oposta, né? Da ação e reação. Então, de alguma maneira, como eu sou de encarar, sabe? Então, é meio que bom, quando o abismo me encarou, foi pesado, foi uma experiência legal. Feliz, Fábio. E assim, sobre essa questão da dialética, realmente o que o Kleber falou, a gente não atinge e nunca vai chegar à realidade, mas a gente vai, a partir da linguagem, a partir a linguagem que nos constitui, a linguagem que é constituída por símbolos também, a gente vai ter uma aproximação, não uma aproximação plena do outro, nem do objeto. A gente está sempre numa transformação em direção a isso, é uma síntese. Então, de fato, não se pode negligenciar o coletivo e não se pode negligenciar o subjetivo. Aquele sujeito que se apega apenas à identidade coletiva, ele nega uma parte subjetiva sua, assim como aquele que se apega somente à subjetividade, esquece que o objeto e o mundo externo existem também e o constituem. Então, a gente está nessa interação e é preciso, em termos junguianos, entender sujeito e objeto como interdependentes, relacionados entre si, e indissociáveis, né? De novo, Gestalt. O objeto só existe porque algo observa e o observado, né? Enfim, você sabe, a gente sempre precisa relembrar dessas premissas fenomenológicas. Mas veja bem, vamos passando mais rapidamente antes que a gente não termine nem esses slides. Posso falar, Daiane? Rapidinho? Pode. Até quando falaram, tipo, de mim lá, que falavam que era o sábio bêbado, acho, que alguém comentou, nossa, alguém que perdeu a sua sabedoria, né? E eu comecei a meditar isso e entrei, até mais tarde vou entrar num diálogo com isso, porque, tipo, isso parece que apareceu alguma coisa lá dentro que me fez pensar, tipo, e se eu mesmo perdi minha sabedoria? Será que já tá na hora de eu parar de me embebedar com outras coisas e encarar a ressaca da consciência mesmo? Então, tipo, isso foi interessante até pra mim, tipo, quando o pessoal falou, nosso sábio bêbado, mas, tipo, foi interessante, que parece que trouxe algo lá de dentro que tá me fazendo meditar bastante isso. Perfeito, Gilbert. Muito bom. Exatamente isso, é uma síntese. A gente está chegando a um processo alquímico. Não é nem mais só o externo e nem mais só o interno. Ele está colocando a visão subjetiva dele, a visão do externo e ponderando como realmente um material alquímico. Exatamente isso que a gente deve fazer, não é? Muito bom. Ótimo. Você é realmente como se chama, o demolidor. Então vamos passando, gente. Como a minha imagem soa para o outro, então a gente está pensando aí que imagem, símbolo, persona, eles são ferramentas ou obstáculos, então eles tanto nos dificultam de chegar ao conhecimento do que somos, quanto eles nos ajudam nisso. Eles nos dificultam e são obstáculos quando a gente não consegue compreender o que eles são, como que eles interagem na gente. Por exemplo, há pessoas que têm problemas demasiados com a persona. Não conseguem entender que há uma importância e que a persona é uma parte na hora de expressar o que se é, ainda que não na totalidade, tá? E tem gente que, por exemplo, se perde somente numa persona. E daí a persona se torna um obstáculo, mas ela em si não é um obstáculo, é uma parte para a gente conseguir fazer esse intercâmbio entre interno e externo. Então, pessoal, aqui a gente retorna a esse grande outro sobre a grande questão da alteridade. É isso. A gente está abrindo o caminho para quê? Para alteridade, para interação, para percepção do que o outro diz é importante, o que o outro diz não é absoluto, assim como eu não sou absoluto. Então, tá o olhar do grande choto ali do lado, do outro prezado ali. E, por fim, o grande objetivo da psicologia analítica, o grande objetivo da gente trazer imagens, símbolos, é o quê? Simbolização. E o Léo ali do lado, né? Que nem se chama mais Léo, agora tem outro nome. Mas, então, exato. Então, o objetivo é a gente trazer aquilo que era uma forma bruta, caótica,
que não foi elaborada para quê? Para consciência, para conseguir formular aquele conteúdo. Por exemplo, teve gente que falou, olha, chegou isso aqui, como o prezado agora, Gilbert estava falando. Então, a gente está trazendo algo que estava bruto, não, esquecido, escondido, nem visto, e está trazendo agora para formular ele, para pensar sobre ele. A gente está trazendo ele para definir alguém aqui? Ah, então agora é o mestre Shaolin. Não. A gente está trazendo para dar a oportunidade de elaborar, de refletir, de considerar isso na consciência, não só como uma coisa que fica jogada à psique, tá? Ah, tá ali a citação de Jung, belíssima, né? O símbolo é a melhor formulação possível de um conteúdo que ainda não foi plenamente compreendido. Aquela coisa, né? De jogar o ovo na casa do vizinho, a gente já sabe disso muito bem. O Léo. Gente, o Léo tem um canal, né, gente? Vocês podem ir lá ver. O Léo postou um vídeo dele lá. O querido Vocês Eterno podem Esboço. Eterno Esboço, pesquisem lá o Léo, nosso prezado AA, criador de conteúdo junguiano também. Vamos lá, gente. Exato. Passando. E é um excelente My Conquister também. Exatamente, acho que tem que fazer cosplay disso. Então, portanto, gente, identidade Temos que é achar uma o Kotaka junguiano agora. Nossa. Não. O Airan vai Olha ser só. o Kotaka junguiano agora. Gente, ai meu Deus, enfim. Olha, gente, a identidade, então, que a gente está tendo é fixa? Jamais. Ela sempre se recria, se reformula. Ela está sempre sendo criada. A gente tem vários entes ao nosso redor e a gente precisa, às vezes, se desfazer dos entes para chegar ao ser, perceber esse ser até no vazio. Então, cada símbolo que vai sendo trazido, cada imagem que a gente vê, uau, meu Deus, o pianista cigano criança, o que é isso? O que isso diz a respeito de mim? Isso me atravessa de que modo atravessa o outro? E a gente vai reconfigurando isso, entendendo essas coisas, tá? Aprendendo e dando sentido. Isso é simbolizar, é dar sentido, dar um significado a uma coisa, a um elemento que pertencia ali e estava oculto, certo? Estamos quase chegando no final, gente. Olha só, eu fiz um blá, 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 blá muito rápido. Nem acredito que eu tô conseguindo falar tão rápido. Então, essa parte tu pode passar. Essa parte tu pode passar. Uma parte mais teórica. Uhum. Pronto. Aí. Então, muito obrigada, prezados. Nem acredito que a gente fez esse blá, blá super rápido teórico agora e que a prática foi muito legal. Eu gostei muito. Então, muito obrigada, pessoal. Eu adorei a oficina de hoje, gostei muito da presença de todos vocês. É claro que faltou tempo, não faltou tempo, faltou disposição do tempo. A gente preferiu uma coisa do que outra. A gente fez uma diferenciação pro lado da prática hoje e a teoria ficou mais assim, tudo bem. O importante é que isso tenha fornecido o objetivo. Vamos levantar só mais umas mãozinhas. Lembrando, gente, sem dúvidas longas e extensas, porque a gente vai ficar aqui mais só 5 minutinhos, tá bom? Vamos lá. Quem levantou a mão? Pessoal, Felipe, pode falar, por favor. Não, eu só levantei a mão para agradecer por tudo isso aí que vocês montaram para dar essa aula para nós. E é isso, só para agradecer, valeu. Muito obrigada, Felipe. Muito bom te ter aqui. Esteja mais vezes, seja um AA. É isso. Isso até parece um tipo de seita, mas não é, gente. É uma comunidade para estudar psicologia analítica, artes, filosofia. Fiquem à vontade. Douglas, pode falar, por favor. Ah, o Léo tá sendo chamado de Michael agora. Michael. Pode falar, Já Jonathan. era, pegou esse apelido agora. Vai ficar. Mas a gente consegue captar os aspectos verdadeiros da pessoa através da imagem, ou fica sempre só nesse campo aí do que a percepção que você teve, que na verdade é a percepção que você tem de si mesmo, quando você vê o que a pessoa está postando? Muito interessante, Jonathan. Então vamos pensar o seguinte: imagem é só um reflexo? A imagem aqui a gente está pensando que é uma parte importante, não só imagética, não só de aparência, não é? Então ela está refletindo alguma coisa. Só que até que ponto essa imagem é meramente o nosso conteúdo e não o sujeito em si? Aí está um dos grandes problemas da interação, mal entendido universal de Benveniste e Bakhtin.
o outro sempre fala uma coisa e a gente nunca entende exatamente o que ele fala. Por mais que ele seja absolutamente claro e que ele tente com todos os verbos e palavras, existe uma limitação sempre em chegar ao outro. Assim como existe sempre uma limitação na gente chegar até nós, além desse eu, que esse eu não compreende a totalidade psíquica, não é? Na psicologia analítica, a gente tem o self, essa integração transformadora do que o sujeito é, assim, uma heresia, tá? Quase o ser. Não é a mesma coisa, tá bem herege. Mas, assim, nesse sentido, é impossível a gente chegar ao eu verdadeiro do outro, tendo em vista que ele tá sempre em transformação, tendo em vista que a gente não consegue chegar nem ao nosso eu verdadeiro, mas a gente consegue se aproximar disso através do quê? Da dialética, através da interação. Colocando, expondo, é importante expor, por exemplo, às vezes a nossa percepção sobre o outro, mas tu nunca vai chegar tão próximo disso. Por exemplo, tu pode chegar diante do Shaolin budista e falar, nossa, cara, você parece um monge religioso, você me lembra algo assim, você pode expor o que pensa sobre outra pessoa e ela terá a oportunidade de falar também, de discursar, de vocês chegarem a um conselho. Penso que um relacionamento é isso, são duas pessoas que se dispõem a essa interação e essa intimidade. Não sei se isso te responde, mas enfim. Não, faz sentido, é que nem uma parábola de Buda que fala que teve um cara que, não sei, xingou ele, alguma coisa do tipo. Aí no dia seguinte, o Buda já disse que o cara veio pedir perdão, ele a perdoou. E aí perguntaram, mas Buda, o cara cuspiu em você ontem, como você perdoou? Ele falou, a pessoa que ele era ontem não é a mesma pessoa que ele é hoje. Assim como a pessoa que eu sou hoje não é a mesma de ontem que não vai ser a mesma de amanhã. Então na foto se você pegue uma imagem estática da pessoa, 3 segundos depois ela já pode estar completamente diferente do que ela registrou naquele momento. É isso que você quer dizer? Exatamente. Então a gente está sempre em transformação. Perfeito, Jonathan. Valeu. Merece. Então, Coxinha, pode falar. Cara, eu vou tentar ser breve. É só para agradecer, porque, tipo, a psicologia analítica tá me ajudando muito, sabe? Eu tô descobrindo muita coisa sobre mim, né? Primeiramente, eu queria dizer que eu encarei todas as pessoas aqui como se fossem obras de arte, porque são. A essência humana é uma obra de arte, né? E cada projeção que eu joguei, cara, tá condizendo bastante comigo. Condizendo bastante, sabe? E eu tô, cara, desculpa, tá aleatório, mas vale a pena estudar Jung, sabe? Vale a pena se debruçar, morrer, teoricamente, mas vale a pena. Porque é magnífico. É só isso, obrigado, gente. Coxinha freudiana sempre trazendo os melhores comentários, né, gente? Freud derrotado mais um dia. Brincadeira, antes que os freudianos apareçam. Brincadeira, meme. Não, mas, ó, Coxinha freudiana foi um querido, viu? Estamos com você nessa. É isso aí mesmo, tem que estudar Jung, porque é uma das melhores ferramentas que nós temos, eu diria. É uma excelente ferramenta. O AI gosta de chamar de ferramenta, tá sendo muito intencional isso, mas não vamos entrar nesse mérito. Tem mais alguém? Liam, pode falar, por favor. Olha, eu acho que eu tinha levantado a mão também. Aqui tá parecendo que eu sou o próximo. Ué, peraí. Mas se tiver tempo, não tem problema, eu espero. Ah, pode falar, é tu mesmo. Pode falar. Sou eu? Uhum. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, por esse trabalho que vocês têm desenvolvendo, a Dai, o Airan, o Horus, aí todos envolvidos. Muito importante aí, eu acho que ajuda muitas pessoas e eu acho que tem um alcance até maior do que vocês talvez tenham a noção, porque é algo que acho que transforma as pessoas e é a partir de nós que somos transformados, as pessoas que estão ao nosso redor são transformadas também e isso vai reverberando, né? Acho que mais ou menos como se fosse, sei lá, o efeito borboleta ou as ondas, né? E sobre a oficina de hoje, eu sempre pensei que tudo que existe existe da forma que eu vejo. Aí, né, depois eu comecei a entender que todas as pessoas pensam dessa forma, né? Tudo existe da forma que ela enxerga, das cores que ela enxerga, das maneiras e dos significados que elas enxergam. Mas depois, em um outro nível, eu comecei a enxergar também, a pensar, né, na verdade, que existem vários mundos dentro desse mundo, né? E é impossível você conhecer todos os mundos. Talvez até em uma vida só, né? Acho que nem com todos os estudos, né, possíveis a gente consegue chegar num conhecimento tão amplo, né?
Mas eu acredito que através das figuras, dos arquétipos, né, e do diálogo, e dessas ferramentas, é possível a gente tentar entender um pouco o lado do outro, né? A visão do outro, né? E não se limitar à nossa própria visão, né, de mundo. Então, eu acho que é uma forma de expandir muito e ajudar a gente, né, a trilhar nesse caminho aí. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigada, Muito bom. William. É um Muito prazer obrigado. te ter aqui. A gente fica muito feliz mesmo de ter vocês aqui e né, co-construindo conhecimento com a gente. E, ó, o Choto que tá na área da medicina disse que quer ser psiquiatra. A gente já disse, o Choto vai ser o próximo Jung. A gente tá esperando isso. Ele e o Horus, eles vão se completar, se fundir, virar um Megazord e serão o próximo Jung do futuro. Horus e Choto serão os próximos Jung, na verdade. Meu microfone deve estar ruim. Queria perguntar o que você acha sobre a arte como sintetizadora de ideias desorganizadas na sua consciência. Isso é uma pergunta extensa, porque o que eu acho é claro que eu acho que isso funciona muito bem como forma de catarse. É claro que a arte tem um papel muito importante. A gente tem a Nise falando sobre isso. É claro que a arte é uma boa elaboradora. Mas essa resposta seria bem extensa. Inclusive, logo a gente vai ter uma oficina sobre isso. Semana que vem, a gente vai ter o nosso prezado analista junguiano, o Henrique Barçante, que vocês estão bem acostumados ali no grupo, que vai trazer uma oficina muito interessante para a gente sobre a perspectiva artística. Vocês vão gostar muito da prática, vocês vão gostar. O Henrique, ele é muito brabo, ele sabe muito mesmo. Então vai ser muito bom, tá, pessoal? Daí a gente pode continuar. E agora o Isaac, pode falar, que é o último da lista. Muito boa noite, amados, tudo bem? Lembrar, vou ser um pouquinho hipócrita agora, dos desafios, para quem está olhando, fazendo os desafios, para acompanharem, fazerem eles. Eu estou sendo hipócrita porque eu não fiz nenhum até agora, daí a Ana vai me matar, ela vai me cobrar isso aqui, ela vai me cobrar isso aqui. Eu já tenho a ideia, só falta escrever, falta só tempo, tu sabe que falta tempo, mas vamos lembrar dos desafios, vamos fazer os desafios com calma, são 30 desafios, se eu não me engano, a gente já está o quê? Chegamos nem na primeira dezena, então relaxa, tem tempo ainda, vão trabalhando. Exatamente, bom lembrete, Isaac, exatamente. Então, pessoal, lá no meu Insta, tá lá nos destaques, tem os desafios de escrita. No final do desafio, vocês vão ter um livro, a gente vai selecionar algumas obras para realizar, então um livro. Então, participem, gente, é uma forma de conhecimento, tá? Certo? Depois tu me mata, Ruivinha, depois tu me mata, por me tá fazendo. Eu farei isso, gente. Faz isso quando a gente estiver em cálculo. Tá gravando, tá gravando. Certo, pessoal. Então, obrigada, prezados. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Então, muito obrigada a todos que contribuíram, participaram. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.